destruir, ele atribui a própria serpente, culpando-a de ter enganado a Eva e não culpando Satanás. Não há como iludir a serpente como sendo Satanás, pois Satã significa o adversário, o acusador. O termo acusador existia no Império Persa, cuja função era de percorrer secretamente o reino persa e fiscalizar tudo o que estava sendo feito de mal no sentido de apresentar denúncias diante do imperador, que mandava chamar os funcionários faltosos e os castigava. Com a evolução da doutrina religiosa judaica, Satã acabou se transformando, de um acusador dos pecados dos homens, num deus secundário, oposto a Javé. Gregório, S.B. Anjos e Demônios, na internet. 1. Os enciclopedistas Rousseau Norman Champlin, 1933, e João Marques Bentes, 1932, esclarecem que, a serpente que andava e falava é outro elemento cru sem imaginação da narrativa do autor. Precisamos lembrar que a teologia hebreia original não representava essa serpente como Satanás. Isso foi uma associação posterior. Além disso, é um toque estranho, dentro dessa narrativa, fazer com que algo tão crítico como a queda e o destino humano dependam do ato de comer certo fruto no jardim do Éden. Por certo, o caos da degradação humana deve ter tido uma outra origem bem diferente disso, que não passa de uma invenção simplista e sem sofisticação. Finalmente, devemos lembrar que as declarações de que a Bíblia não contém erro alicerçam-se sobre o dogma humano e levaram séculos para se desenvolver. A própria Bíblia não reivindica isso para si mesma. Em consequência, ao negarmos elementos fantásticos da Bíblia, estamos meramente repelindo os dogmas humanos, e não o que a Bíblia diz por si mesma. O livro de Gênesis, pelo menos em suas porções iniciais, onde encontramos questões sobre origens remotas, foi composto para responder indagações que intrigavam mentes primitivas, e vários mitos foram compilados para dar essas respostas. Champlin e Bentes, 1095ª, página 36, grifo nosso. De forma indiscutivelmente taxativa, Champlin e Bentes arrematam: aquele que precisa apelar para o mito de inerrância é um infante espiritual que precisa de uma madeira adredemente preparada. Champlin e Bentes, 1095ª, página 36. É preciso também esclarecer que Satã não é Lúcifer, mencionado em Is 14,12, pois Isaías, certamente, se referia ao rei da Babilônia, já que a narrativa da passagem inicia-se no capítulo 13, que assim diz: sentença que, numa visão, recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Is 13,1. Sentença que se proferia contra a Babilônia e não a um anjo que houvera caído, contrariando a opinião dos que se apegam à letra que mata. Ele, Satã, não é um anjo que se revoltou contra o Senhor. Ele é apenas um acusador, ou seja, um dos olhos do Senhor, que anda pela terra e comparece perante o Senhor para acusar os faltosos e não para se opor contra Javé. Não poderemos deixar de citar uma outra interessante passagem onde, segundo o relato bíblico, o próprio Deus recomenda que se coloque num poste a imagem de uma serpente. Quem quiser comprovar é só ler Números 21,8 a 9. Naquela ocasião, ainda no deserto, os hebreus chegaram a uma região infestada de serpentes venenosas, que, ingenuamente, atribuíram a um castigo de Deus. A serpente de bronze feita por Moisés, seguindo a recomendação divina, serviu como meio de cura das pessoas que foram mordidas, que, após olharem para ela, ficavam curadas. Essa imagem foi objeto de adoração pelo período de cerca de 700 anos. Esta mesma serpente, levantada no deserto por Moisés, veio a ser mencionada por Jesus, quando este esteve com o fariseu Nicodemos. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. João 3,14, fazendo alusão de que ele, Jesus, viria a ser elevado no madeiro, predizendo a sua crucificação. Curiosamente, ela é o símbolo da medicina, que é representado por uma serpente enrolada num poste. Se chama bastão de Asclépios, do grego Asclépios, e o da farmácia, que é uma serpente enrolada numa taça. Também tem sua origem na antiguidade grega. Em ambos, representa o poder da cura. Os que mantêm essa visão estreita de que a serpente é Satanás terão que admitir que esses dois símbolos, o da medicina e o da farmácia, têm algo de demoníaco. Visando tornar mais clara possível essa questão, é oportuno apresentarmos a passagem bíblica que, geralmente, é tomada como base para se justificar a existência de Satanás, como sendo a antiga serpente. Apocalipse 12,7 a 9. Houve então uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão batalhou, juntamente com seus anjos, mas foi derrotado,
e não se encontrou mais um lugar para eles no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, o chamado diabo ou Satanás, sedutor de toda a terra habitada. Foi expulso para a terra, e seus anjos foram expulsos com ele. Destacamos o trecho a antiga serpente, o chamado diabo ou Satanás, pois, se não estivermos de todo enganados, é dele que fazem uma relação dessa antiga serpente com aquela que tentou Eva, e não Adão e Eva, a qual dizem, sem nenhuma base teológica consistente, tratar-se de Satanás. Aliás, é bom esclarecer, para evitar os costumeiros equívocos, que este vocábulo não designava um ser, porém uma função. A palavra Satã em hebraico, ou Satanás na forma mais grega que alguns aplicam, significa adversário quando traduzida para o grego. Orígenes, 2004, página 496, grifo nosso. Em nenhuma passagem do Velho Testamento, o diabo é citado. Satanás é mostrado no livro de Jó mais como um anjo oficial a serviço de Deus do que como um inimigo. E as poucas referências a demônios contidas no antigo livro, sempre no plural e genéricas, tratam de divindades pagãs dos povos antigos. G7 e Corsi, S. D. Página 12, grifo nosso. Satã, que em hebraico quer dizer o adversário, mas também o acusador, ou o caluniador, foi corretamente traduzido em grego pelo termo diabolos, que deu diable, em francês, e daibou, em português arcaico. Nos textos bíblicos mais antigos, Satã aparecia como um auxiliar da justiça divina, Zacarias 3,1-2. Mas, pouco a pouco, o nome comum tornou-se próprio e, no Novo Testamento, Satã, ou Satanás, já se apresentava como o inimigo de Deus e o príncipe dos demônios. Vicieri, S. D. Página 89, grifo nosso. Apenas para situarmos mais essa história de Adão, Eva e a serpente, transcrevemos da obra O Poder do Mito de Giuseppe Campbell, 1904 a 1987, norte-americano que foi estudioso de mitologia e religião comparada. Moeres, Gênesis 1. Então Deus criou o homem à sua própria imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse, sede férteis e multiplicai-vos. Campbell, esta agora é de uma lenda dos Bassari, povo da África Ocidental. O Numbote fez um ser humano. Seu nome era homem. Em seguida, o Numbote fez um antílope, chamado antílope. O Numbote fez uma serpente, chamada serpente. E o Numbote lhes disse, a terra ainda não foi preparada. Vocês precisam tornar macia a terra em que estão sentados. O Numbote deu-lhe sementes de todas as espécies e disse, plantem-nas. Moeres, mas o Gênesis continua, vós comestes da árvore da qual ordenei que não comesseis. O homem disse, a mulher que me destes para estar comigo, essa mulher me deu o fruto da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher, que fizestes vós? E a mulher disse, a serpente me enganou e eu comi.